A paz do Senhor, amados. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui para aprendermos juntos da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos dando continuidade ao primeiro bloco da lição do trimestre, que vem falando sobre a antropologia, ou seja, o corpo, obviamente, este corpo físico, e as consequências que esse corpo vem sofrendo ao longo dos anos. Na realidade, como nós já temos alguns dias de vida, nós já estamos passando por isso. Então, assim, eu acredito que cada um de nós temos uma experiência diferenciada. Oxalá se nós pudéssemos fazer uma mesa redonda para que a gente possa estar conversando, porque eu não vejo muita coisa nova para a gente trazer. Estamos aqui para reafirmar aquilo que os irmãos já sabem, já conhecem, já vivem e já estão experimentando essa degradação na realidade que acontece no corpo humano. Obviamente, este corpo que foi criado por Deus, foi criado puro, santo e perfeito. Mas, com a questão do pecado, houve-se uma deteriorização e o pecado por si só, ele trouxe, na realidade, desde a entrada do pecado no universo, porque eu acho que é até bom a gente voltar um pouquinho, porque o primeiro pecado, na realidade, não foi com o casal Adão e Eva. O primeiro pecado volta-se lá ao querubim ungido de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 em diante. Nós vamos ver lá a primeira queda, né? E até quero colocar aqui, tem pastores aqui, pastores ali, fiquem à vontade para estar pontuando ou estar voltando a gente para aquilo que de fato é a lição, e se eu escorregar em algum ponto, esteja à vontade para que possamos estar aprendendo juntos, tá? Então, assim, o que a gente vê é que desde, então, daquele feito, daquele evento, entrou-se o pecado onde? Entrou-se o pecado no universo. Mas, com o primeiro casal, entra-se o pecado na humanidade. Então, o ser humano passa, na realidade, agora, ter o estigma do pecado em si. E, desde então, ele traz consigo, desde o seu nascimento, traz consigo o estigma do pecado, as marcas do pecado em si. Mas isto não quer dizer, e quando eu disse que na realidade o pecado ele traz uma desordem, e ele trouxe uma desordem, isto não quer dizer que Deus perdeu o controle. Não. Muito pelo contrário, até porque se nós observarmos a Bíblia Sagrada e tudo o que nós vemos, o que nós lemos, o que nós estudamos, tem um respaldo e tem um propósito. Ora, então, na realidade, o pecado vindo ao homem, obviamente teve algum propósito. E dentre eles, se nós observarmos, vamos só para a gente notar como Deus é perfeito e como Deus faz as coisas corretas. Vamos para Romanos, capítulo 1, e o versículo 20. Os irmãos que quiserem ler, fiquem à vontade. Romanos 1, e o versículo 20. Veja o que diz a palavra do Senhor. Isso aqui vem falando sobre a criação, tá? Olha o que está posto em Romanos 1 e 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis.
O que nós entendemos aqui? Que a criação do mundo em si, ela deu e mostrou o poder e a divindade de Deus. O poder e a divindade de Deus ficou claramente notório na criação do universo, na criação do mundo. No entanto, o amor de Deus ainda não tinha sido declarado. E aí só foi pelo pecado, à medida que o pecado entrou no mundo, é que Deus veio agora sim revelar o seu amor por cada um de nós. E por isso, nós vemos o texto áureo da Bíblia. Qual é o texto áureo da Bíblia? Porque Deus deu seu Filho unigênito, aliás, para que morresse na cruz e nos desse o quê? Nos desse vida. Este foi o amor de Deus. E está em João 3,16. Ou seja, e tem vários outros textos bíblicos que falam do amor de Deus. Então, se nós observarmos, nós vamos ver que, através do pecado, Deus então agora se revela a cada um de nós. E alguns pontos que eu gostaria de estar pontuando antes que a gente adentre a revista em si. Tem muitos que entendem, e obviamente quando eu digo muitas seitas heréticas, que dizem que o corpo é mau. Por isso eles acabam atacando o corpo, maltratando o corpo, porque na intenção e na visibilidade deles que o corpo ele é mau. Por isso Deus não opera por causa do corpo ser mau. Se nós observarmos o primeiro casal no jardim, ele era visitado por Deus. E eles reconheciam Deus através dos 5 sentidos, ou de audição, olfato, paladar, o tato, ou seja, tudo Deus se manifestava. E ali era um momento em que eles falavam com Deus e conversavam com Deus. Ou seja, e Adão não era diferente de nós. O homem Adão era igual a nós mesmos. Uma cabeça, 2 orelhas, 2 olhos, boca, mãos, dedos e assim por diante. Ou seja, o corpo em si, ele não é mau, porque se ele fosse mau, Deus não teria ratificado o que ele fez. Porque aí nós entrando aqui, a gente vai ver que Deus criou o homem, ele fez o homem, na realidade, e deu a ele o fôlego de vida, e ele ainda volta agora, observando a criação dele, e ele ratifica, e diz que tudo que foi criado era bom. Ou seja, o homem foi criado perfeito. Então não é o corpo que atrapalha a operação de Deus em nossa vida. Na realidade, é o pecado. Este sim atrapalha a ação de Deus em nossa vida. E se nós observarmos aqui na leitura bíblica em classe, nós vamos ver desde a criação até a velhice, e já falando aqui, já trazendo um ponto que vai nos chamar muita atenção, quando nós estivermos falando, pastor, da gerontologia. Ou seja, eu acho que é um ponto que tem que ser trabalhado, e muito nas igrejas. Por quê? Porque vem falando da velhice, e cada um de nós estamos caminhando para lá. Então é preciso que a gente pare um pouquinho e comece a analisar, porque a Bíblia diz que nós temos que saber viver cada fase da nossa vida e aproveitar cada fase da nossa vida. Então, muitos acabam, nós vamos chegar nesse ponto, mas muitos acabam questionando algumas coisas. Veja o que diz a introdução. Quem tem a sua revista podem acompanhar. Abrindo um parênteses aqui, amados, quem tiver alguma pergunta, estejam à vontade. Nós estamos aqui para aprender juntos. Eu não digo que eu sei a resposta, até porque
A gente não sabe tudo, mas aquilo que nós soubermos, estaremos respondendo. Se a gente não souber, né, nós temos aqui o pastor Neto, temos o pastor Vicente, o pastor Clóvis, e assim uns podem estar ajudando uns aos outros. E também partindo da premissa de que quem faz a pergunta já tem 50% da resposta, então a gente parte deste princípio e reformula o restante. No entanto, não pode e não é plausível que se leve dúvidas para casa. Tenha dúvida? Pergunte, nós estamos para aprendermos juntos e uns para com os outros. A introdução da nossa lição, e eu quero me ater muito hoje na lição, lembrando aos amados irmãos que nós temos aqui várias referências bíblicas, não dá tempo da gente parar e ler todas as referências. Por isso, acho que cada um dos irmãos tem a sua revista, leiam em casa, estude a revista em casa, porque o nosso tempo aqui ele é pequeno. É um tempo que se passa muito rápido e não dá para a gente pormenorizar todas as leituras bíblicas que nós temos na lição. No entanto, é importante, todas elas complementam aquilo que o comentarista está pontuando. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Ou seja, a partir do momento que o pecado veio a fazer parte do homem e ele começou a entender e a ver a questão do bem e do mal. E a primeira reação do ser humano quando faz alguma coisa errada é tentar se esconder. É tentar se esquivar ou se esconder atrás de qualquer coisa. E por isso Deus chega e pergunta: onde estás? Onde, na realidade, Adão estava naquele momento. Não quer dizer que Deus estava naquele momento perguntando o espaço físico. Onde estava Adão? Na realidade, ele quis dizer: Adão, o que foi que você fez? O que aconteceu? Ou seja, por quê? Porque ele deu vazão a sua esposa, por sua vez, deu vazão a ouvir a serpente, e daí então começa-se o pecado. E a primeira consequência foi a separação. Olha aqui, a introdução da nossa lição já diz, foi a separação espiritual de Deus. E ela foi imediata. Ah, não vai deixar para depois, nós vamos analisar. Não. Quem analisa somos nós. Eu cometo qualquer erro, o pastor de repente vai chamar uma prole de obreiros e vai analisar. Pô, a Jair errou, o que nós vamos fazer? Tá. Ok, com Deus não. Foi na hora, foi imediatamente. Por quê? Porque o homem errou. E na realidade eu não vejo, talvez, uma questão, porque comeu da árvore do bem e do mal. Sim, mas eu acho que eu não vejo essa árvore como sendo alguma coisa que não pudesse ser comida. O problema foi o teste que Deus estava fazendo com o casal. Ele diz: olha, não faça isso. Assim como nós fazemos com nossos filhos. Muitas vezes nós dizemos aos nossos filhos: não faça isso. Não é porque aquilo não pode ser feito, é porque você quer testar ele naquele momento. E o ser humano deveria ser testado e, se aprovado, obviamente, galgaria posições sublimes. No entanto, o erro veio. E a partir de então, o erro ele passou a ser notório em toda a humanidade. Nós passamos a conviver com este erro. E aí, primeira parte, nós perdemos aquele acesso com Deus. E aí, se não fosse
a morte de Cristo na cruz do Calvário, para que pudesse nos dar vida, hoje não teríamos sentido de estarmos aqui. Mas, pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus, nós fomos reintroduzidos a esta árvore que se chama Deus, a esta árvore Jesus. Então hoje nós temos o sentido e nós podemos gozar desta alegria e da presença de Deus em nossa vida, porque Ele nos amou, mesmo nós estando em nossos pecados. E muitos são os nossos pecados. E eu gosto sempre de dizer que nós incorremos nos mesmos pecados quase que sempre, quase que continuamente. Se a gente fizer uma lista dos pecados que você comete hoje, domingo, e analisar os pecados da semana inteira, é praticamente as mesmas coisas. Então nós temos que ter o cuidado de estar buscando a perfeição. Agora, aquele corpo que era perfeito, agora ele foi revestido da corruptibilidade. Ele é um corpo corrupto. E ele agora começa a se degenerar, a se degradar. E por isso, o homem vai passando por essas fases que hoje nós já conhecemos. Desde a tenra idade, desde criança até a velhice. Mas nós estamos passando por fases, e essas fases se dão por causa do pecado, porque o homem foi criado para viver continuamente. No entanto, através do pecado, nós hoje pagamos este preço. Ah, mas pagamos o preço só através deste envelhecimento? Não. Estaremos vendo quão grande é a lista de consequências de que nós estamos passando, estamos sujeitos, uns de uma forma, outros de outras, mas o certo é que todos passam e todos acabam pagando por este erro, né? Se nós observarmos mais adiante, diz, não muito depois da morte física, entrou na história humana, não depois de muito tempo, a morte física também ela veio fazer parte. Naquele primeiro momento, imediatamente aconteceu a morte espiritual do homem, ou seja, a separação do primeiro casal de Deus. Tanto é que, se nós observarmos a palavra do Senhor, nós vamos ver que eles foram expulsos do jardim e foram colocados vigias para que eles não entrassem. Para quê? Para que eles não participassem e comessem da árvore da vida. Porque aí é um momento que a gente tem que parar um pouquinho e imaginar. Imagina o homem agora, já com o pecado em si, o pecado consumado, e ele come da árvore da vida. Ou seja, aí ele iria, sim, de fato, sofrer eternamente. Então, por isso se fez necessário tirar o homem, o primeiro casal, do jardim e colocar sentinelas para que eles não pudessem adentrar e comer da árvore da vida, porque senão nós estaríamos sofrendo eternamente. Mas Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua sabedoria, obviamente não deixou que isso acontecesse. Por quê? Porque Ele via em nós a possibilidade de um resgate, do qual foi feito através do seu Filho Jesus. Então, os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Ou seja, nós estaremos vendo, de fato, o homem como um ser. O primeiro item diz a perfeição, da perfeição à morte. Certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo, obviamente, o corpo. Não somente corpo, alma e espírito, mas o corpo também era perfeito. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, é aquilo que eu já mencionei, o próprio Deus
certificou a qualidade da sua obra. É o Inmetro. Hoje se produz uma cadeira dessa, aí o Inmetro vem fazer uma inspeção para ver se realmente essa cadeira saiu dentro da qualidade exigida, das especificações exigidas. E conosco não foi diferente. Olha a maravilha, Deus criou o homem, Deus fez o homem. E agora ele dá uma olhada e diz, não, ficou perfeito. É por isso que somos bonitos na presença de Deus, somos perfeitos na presença de Deus. Agora, se faz necessário que depois da queda nós precisamos estar buscando cada vez mais a perfeição do que fazer. Por quê? No item 2 dessa revista, dessa lição, nós estaremos estudando sobre a questão do livre-arbítrio, e o homem, graças a Deus, ainda o continua com ele. Então havia plenitude na vida do primeiro casal. Olha, paremos um pouquinho e analisemos, porque assim, muitas vezes a gente lê, no que você lê rapidamente é uma coisa, mas vamos parar um pouquinho, olha a perfeição, olha a harmonia que o primeiro casal vivia. Primeiro, Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus. Completa harmonia com Deus. Hoje nós podemos dizer que tem algumas pessoas que vivem em completa harmonia com Deus. Sim, mas o ser humano é difícil. Hoje, qualquer problema que a gente muitas vezes passa, a primeira coisa é questionar a Deus. Por que eu? Por que eu estou passando por isso? Porque nós temos essa questão de estar questionando. E o ser humano se acha no direito de questionar a Deus. E aí eu pergunto, quem somos nós para estar questionando a vontade de Deus e a permissão de Deus? Porque muitas vezes não é tão somente a vontade de Deus, é a permissão de Deus. Por quê? Porque Deus permite, mas muitas vezes não é a vontade dele. E é interessante que a gente deixa isso muito bem claro. Então eles viviam em harmonia com Deus, mas não era uma harmonia tão somente com Deus, tinha uma harmonia consigo mesmo. É a plenitude, o completo, é o bojo de todas as ações e reações do ser humano. Na realidade, então ele vivia em harmonia com Deus, consigo mesmo. Mas o que me chama muita atenção, pastor, é porque muitas vezes hoje dificilmente tem uma pessoa que vive em harmonia com si mesmo. Muitas vezes questiona alguma coisa. E principalmente, além das coisas particulares da vida, o próprio corpo. Muitas vezes o ser humano não está satisfeito com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus deu. E aí quer mudar a ordem das situações. E sempre se pergunta, o que você gostaria de mudar em você? Eu gostaria de ter cabelo, mas graças a Deus caiu, não tenho mais muito o que fazer. Mas, e nem tá onde tirar para repor, não tem. Então, assim, chega aquele que queria usurpar o trono, que caiu, aí coloca, olha, na realidade você não pode comer da árvore do bem e do mal, porque você vai ser igual a Deus. E aí, toda mentira, ela tem uma raiz de verdade nela. Mas eu vou falar mal de Deus para ele. Sim. Questionou a questão do não poder, de não pode tocar nisso, ou seja, não pode por quê? Porque você vai ser igual a Deus, então por isso que não pode, então não faz. Ou seja, e o ser humano, através do seu livre-arbítrio, ele é curioso. E é por isso que muitas vezes a gente joga por terra a questão de eleição, predestinação, aquela coisa toda. Por quê? Porque depende do livre-arbítrio de cada um. Existe o pecado agora, caso eu pecou, aí é da natureza, mas existe o pecado que nós cometemos. É o livre-arbítrio. Sim. É o que eu estava dizendo. Porque, por exemplo, só para os irmãos entenderem, de repente todo dia passa um ônibus aqui para a Redenção. Esse ônibus ele vai para a Redenção. Você só entra nele se você quiser. Você não é obrigado a entrar nele.
Você só vai para lá se você quiser ir. Ou seja, e assim é a questão do pecado. Você só peca se você quiser pecar ou der vazão ao pecado. E nós já estudamos em outras lições anteriores, né, os passos para o pecado. E um dos primeiros é você ser engodado, é você aceitar. E naquele momento foi o aceite do diálogo da mulher com a serpente. Então dali partiu-se a questão do pecado em si. Então, continuando aqui, eles tinham harmonia consigo mesmo, entre si e com a natureza. Ou seja, era um casal perfeito, viviam em harmonia, como o pastor acabou de dizer, a sua plenitude era completa. Não existia nada que pudessem estar atrapalhando ou nada de errado. No entanto, o homem, no momento da sua prova, vamos assim colocar, para que ele pudesse fazer essa prova e ser aprovado e galgar uma posição talvez muito melhor e muito maior, ele acaba fraquejando e acaba cedendo ao pecado. E de lá para cá, aí vem o subitem 2, pecado e dor. O pecado por si só, ele já começa então a trazer as suas consequências. Primeira consequência foi a morte espiritual. Segundo, já veio a morte física. E agora vem a questão da dor, das doenças, de tudo que vem acontecendo. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. Então tudo que ele tinha de bom, obviamente, vinha de Deus. No entanto, o pecado trouxe a incômoda experiência da dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Ou seja, então nós fomos acometidos tanto o ser humano foi na sua plenitude, ele foi acometido. O pecado ele acabou trazendo consequências graves em todas as áreas, tanto na área espiritual, na área emocional e físico. E hoje, até pouco tempo, eu gostaria até de abrir um parênteses aqui, até pouco tempo nós víamos e ouvíamos muito falar de doenças físicas. E hoje, por incrível que pareça, as doenças espirituais têm sido de grande relevância no seio da humanidade. Por quê? Porque o homem, ele se acha egocêntrico, ele quer ser o centro das atenções, não sabendo ele que ele não é nada. Sem Deus, nós não somos nada. E aí é onde nós temos que voltar a Deus, voltar ao primeiro amor, para que nós possamos, de fato, ter uma vida arraigada e alicerçada na palavra de Deus. Vamos passar por dores? Vamos. Vamos passar por doenças? Vamos. Vamos enfrentar a velhice? Vamos, até porque ninguém quer morrer novo. Então nós temos que enfrentar a velhice. Mas nós temos que saber que nós estamos firmados numa rocha inabalável, que é Cristo Jesus. É isto que nós devemos ter a consciência. E, obviamente, lá no final dessa lição, nós estamos buscando o quê? A glorificação do corpo, a transformação deste corpo. Mas até que isto aconteça, nós estaremos passando por estas fases e por estas agrúrias, por essas angústias, por esses momentos difíceis que nós passamos. E isto, obviamente, é pela experiência do pecado na vida do ser humano. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus, ou seja, a restrição à árvore da vida, a vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e a se degenerar, até cumprir a sentença final, que é o quê? O retorno
ao pó. Ou seja, o que é o retorno ao pó? A morte. Então nós vamos estar passando por tudo isso até que a gente retorne ao pó, até que a morte alcance a cada um de nós. Obviamente, e a Bíblia deixa isso muito bem claro, não queremos entrar no mérito, apenas 2 não passaram pela morte, mas ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso a questão do juízo. Então, nós, na realidade, existe um adágio popular que nós somos o presente que a parteira encaminha ao coveiro. Ou seja, esta é a fase da vida do homem. Desde o seu nascimento, ele vai passar por problemas e quando nós aceitamos a Cristo, e isto é bom que se deixa bem pautado, não quer dizer que nós fomos chamados para viver um mar de rosas. Agora eu sou crente, eu sou cristão, eu não vou passar por dificuldades, eu não terei doenças. Muito pelo contrário, nós somos seres humanos e estamos sujeitos a tudo isso. Tá? Então, não, quando eu falo isso, é no sentido, amados, da gente não questionar a Deus. Porque quantas vezes acontece alguma coisa conosco que nós questionamos, né? Aquilo que eu já disse, muitas vezes temos essa natureza de querer questionar a Deus. E o comentarista ainda diz, por mais que se cuide desta matéria, ou seja, por mais que eu me cuide e precisa se cuidar deste corpo, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e posteriormente a morte. E aí é uma situação que nós já vamos entrar na questão da velhice, e é interessante e é muito importante que tenhamos muito cuidado. Primeiro, a nossa flor da idade, é claro que para alguns aqui, elas já passaram. E eu costumo sempre dizer que eu já estou depois das 4 da tarde. Então, assim, a gente tem que se cuidar. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Eu não quero entrar, até porque na próxima lição vem falar sobre a questão do templo do Espírito Santo. Então, assim, eu não quero entrar nessa parte, porque é uma linha muito tênue para que a gente possa estar entrando. Então, eu não quero entrar, porque senão a gente vai atrapalhar o comentário e a brilhante lição que nós temos no próximo domingo. No entanto, é importante que a gente tenha o cuidado deste corpo. Nós temos que começar a cuidar dele. Nós temos que estar agindo e fazendo algo, sempre procurando o médico. E aí joga-se por terra, porque tem muitos que acabam achando, não, eu não vou procurar doença. Acha que se for ao médico ele está procurando doença. Não, meus amados. Médicos foram deixados por Deus e eles estão para nos ajudar. Então nós temos que estar procurando. Deus cura? Cura. Não tenho dúvidas quanto a isso. No entanto, é necessário que nós também passemos pelas mãos dos homens para que nós possamos estar em condições. Por quê? Porque nós temos que viver todas as fases da nossa vida sabendo usufruir da mesma. E é ruim, de repente, a gente chegar numa velhice e uma velhice que você não vai ter nela contentamento. Mas é tão bom. Hoje, obviamente que é claro que o salmo mais antigo, o salmo 90, daquela oração de Moisés, no 90 e no verso 10, salvo engano, vem falando sobre a vida, que a duração da vida ela é 70, mas de repente alguns, pela sua robustez, por a sua força, tal, de repente pode chegar a 80, mas na realidade o que se vê é canseira e enfado. Mas nós temos que cuidar da nossa vida, nós temos que ter o cuidado deste corpo. Deus criou este corpo e te deu a oportunidade de estar com ele. Então, nós precisamos, muito obrigado, meu irmão, nós precisamos estar cuidando deste corpo.
mordomia. Nós temos que estar cuidando. E cuidando, quando eu digo cuidando, amados, não vamos aqui pormenorizar, mas é em todos os sentidos, tá? É em todos os sentidos, não é só em um, tá? E entrando aqui no subitem 3, velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado: a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. Bom, se a gente analisar, e aí é por isso que a Bíblia sempre coloca que nós devemos estar orando em todo o tempo. Mas muitas vezes o ser humano, quando ele se pega sozinho em algum ambiente que ele está só, ele começa a pensar, começa a analisar. E aí a gente vai analisar. Hoje eu analiso o seguinte: eu não escondo idade, tá, amados? Eu tenho meus 56 anos. Se eu imaginar que daqui 14 anos eu já estou com 70 e que de repente com 70 eu já não existo mais, aí de repente vem de repente você quer baixar a cabeça e se entregar. Mas não, nós devemos estar sempre olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Obviamente que as dificuldades vêm. Aquilo que eu fazia antes, hoje, muitas vezes, eu já não faço mais. Muitas vezes alguém chamava, bora ali, bora, tá, bora, era na hora. Hoje, eu já começo a analisar, convém eu ir? Convém eu não ir? O que eu vou ganhar indo? Eu digo ganhar assim, de experiência, de alguma coisa, não é só o ganho financeiro, não. Eu vou ganhar alguma coisa indo ou não? Então, assim, a gente já começa a filtrar tudo que vai acontecendo. Isso é o quê? É a idade que vai chegando. Quando a gente é mais novo, você topa qualquer desafio. Geralmente, principalmente os homens, né, quando são mais novos, gostam de adrenalina, né, e querem usufruir de qualquer forma. Hoje, a vida para nós já não é mais essa situação. E isto passa. Já vivemos isso? Já vivemos essa fase. Mas hoje, nós já temos que estar cuidando. Como é que é? Jesus preparou Pedro para isso. Né? Ele foi preparado para isso. E a Bíblia nos deixa isso como exemplo para que nós possamos estar preparados. Queremos morrer? Não. Mas é o fim de cada um de nós. Agora, o interessante e o mais importante, o mais relevante, é que nós estejamos preparados. Para quê? Para que quando aqui findar os nossos dias, nós tenhamos um encontro com Cristo nos céus. Esta é o desafio maior do ser humano, é estar preparado em todos os sentidos, para que nós possamos encontrar com Deus. A mulher, eu acho que talvez até, pastor, pelo fato da vaidade. A mulher, geralmente, eu não estou dizendo da vaidade pecado, tá, irmãos? Não estamos aqui entrando, não é nesse sentido. É porque, geralmente, a mulher, ela é mais vaidosa. Tanto é que se você vai numa clínica de melhoramentos do corpo, obviamente, a participação maior são de mulheres. Por quê? Porque elas vê uma coisa aqui, vamos tirar uma papadinha aqui, vamos arrumar aqui, vamos aperfeiçoar ali, e assim por diante. Ou seja, o cuidado e geralmente elas passam por este sofrimento maior, porque querem fazer e muitas vezes não são todas que têm a oportunidade de fazer. Então é importante que saibamos sempre a dosar, mas sempre que seja uma dosada
mas na presença do Senhor. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. E aí nós temos alguns versículos. Enquanto isso, assiste-se uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Hoje, o ser humano ele busca, de uma certa forma ou outra, querer minimizar o impacto no ser humano. E, minimizando esse impacto, ele agora já não quer usar a palavra velho, aí de repente é um idoso ou na terceira idade e assim por diante. Melhor idade. Mas se a gente for analisar, irmãos, eu não tenho netos, mas vocês já, aqueles que têm, o quanto é saboroso e é gostoso netos. Por quê? Porque quando você teve os seus filhos, você estava trabalhando de sol a sol para quê? Para se manter as coisas dentro de casa. Quando vem os netos, e aí muitas vezes os filhos questionam por causa disso, porque quando era nós, a gente não podia subir numa cama. Hoje os netos faz, apronta. Mas por quê? Porque hoje nós já estamos numa idade mais avançada e a gente tem o cuidado de estar, o tempo de estar brincando com os netos, e isto é para nós de muita importância. O item 2, rapidamente, é a responsabilidade humana. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho a questão da responsabilidade, corpo e livre arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E agora começaram a fazer essa divisão. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Olha esta colocação muito precisa do comentarista da lição, quando ele diz, olha, e todos os seus descendentes, não são alguns não, todos, de uma forma ampla e irrestrita, todos estão e nascem já inclinados ao pecado. Mas, apesar do pecado ter desconfigurado ou desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. E aqui nós temos que agradecer a Deus por isso. Porque se tivesse aniquilado, teria acabado. Mas não aniquilou, ou seja, não acabou, não extinguiu. Ainda, restou-se alguma saída. E um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre arbítrio. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim, se fizeres o bem, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se a gente voltar um pouquinho, obviamente, naquela oferta que Caim fez, obviamente que se ele tivesse feito bem, obviamente teria sido aceito por Deus. Então, nós não estamos excluídos de Deus totalmente. Nós ainda temos uma válvula de escape. Agora, resta saber se eu, Adjair, quero voltar a Deus. Se eu quero Deus em minha vida. Se eu quero estar participando do que Deus tem reservado para mim. E isso é uma decisão minha. Não é o pastor que vai tomar essa decisão por mim. Não é ele que vai me pegar e dizer, Adjair, é aqui que você vai ficar e você tem por obrigação de ficar aqui. Não. O homem não é obrigado a fazer. Mas, se ele quer alcançar a glorificação do corpo, a transformação deste corpo mortal para um corpo imortal, ele precisa estar na presença do Senhor. E é por isso que este tempo que nós estamos passando na face da terra é para que eu veja, para que eu reflita sobre as minhas decisões, de tudo aquilo que eu estou fazendo, desde um pequeno detalhe
a um grande feito, a uma grande ação, eu tenho sempre que estar ligado. Até porque a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas convêm. Você pode fazer o que quiser do teu corpo? Pode. Mas convém fazer? Não convém. Então é por isso que nós temos que ter este cuidado. Mas, infelizmente, hoje nós estamos vendo uma geração caminhando a passos largos para a degradação e a degeneração do corpo humano, usando todo tipo de anabolizantes, usando drogas, entorpecentes, todo tipo de coisas eles fazem. Por quê? Porque não conhecem a Deus. E aí se faz necessário que nós, enquanto temos a oportunidade de estar pregando o Evangelho, nós temos que estar anunciando este Evangelho a toda a criatura. Anunciando de todas as formas. Não importa a forma que você está utilizando, mas o importante é que estejamos sempre anunciando a palavra do Senhor. Sempre que possível, amados. Hoje eu digo porque assim, desde a minha meninice, eu sempre gostei de participar da escola dominical. E eu não vejo um outro instrumento para ensinar melhor do que a escola bíblica dominical. Todas as escolas. Então nós temos que sempre trazer os filhos, netos. Por quê? Porque você vai ensinar o caminho em que ele deve andar. Ele quer vir? Não. Geralmente a criança quer brincar, quer fazer qualquer coisa lá fora, quer assistir, quer jogar bola, quer brincar. Hoje não é nem isso. Hoje é videogame, é celular, é internet. Mas é importante, amados, que a gente saiba que nós temos o dever de trazer os nossos filhos, netos para a casa do Senhor. Lá na frente ele desviou, mas aí a semente foi plantada. Se a semente foi plantada, aí você vai ter, a consciência tranquila de deitar no travesseiro e dormir em paz, porque, olha, está no caminho errado? Está. Porém, enquanto estava na minha tutela, eu cuidei e levei à casa do Senhor. Então nós temos sempre que ter este cuidado, amados, de trazer os nossos filhos e de participar também, tá? Não é só trazer e deixar na porta da igreja e ir embora, não. É trazer e participar também. Por quê? Porque o ensino é para todos. O ensino na escola dominical, ele é diversificado e atende todas as faixas etárias. Então vamos sempre estar vindo para a casa do Senhor. A potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne. Ou seja, é aquela manifestação da inimizade contra Deus. A carne milita por uma coisa, enquanto o espírito por outra. E nós temos que estar fazendo o que é correto. E no outro parágrafo aí, continuando, diz: as drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo humano. Hoje, talvez em Rio Maria, por ser uma cidade pequena, a gente até não vê tanto, mas até 4 anos atrás, quem andou em São Paulo e andou ali na Praça da Sé e viu de perto a Cracolândia, sabe o que é degradação do corpo humano. Irmãos, a gente vê pessoas, porque hoje, graças a Deus, o governador ele conseguiu se tornar ali agora uma praça, de fato, uma praça de verdade.
mas aquele local era tremendo. De você ver o quanto o inimigo acaba com o ser humano, o quanto o inimigo escraviza o ser humano. Por quê? Porque ele acaba sendo escravo do pecado. Então, nós temos que ter muito cuidado não só conosco, mas com aqueles que convivem juntamente conosco, para que a gente não deixe as pessoas chegarem a este ponto. E chega a uma degradação tão grande que eles não dão conta mais de sair dali. Por conta própria, eles não dão conta. Não é porque não querem, é porque não dão conta mesmo. Então, nós temos sempre que estar conscientes do nosso papel, do nosso dever enquanto aqui vivermos, de estar levando a palavra para que a gente possa resgatar essas vidas que estão tomadas pelo inimigo de nossas almas. Nós temos que sempre que estar lembrando disso. E tem 3, senão a gente nem fala sobre do abatimento à glorificação, ou seja, da morte à glorificação. A realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e do sistema do corpo por causas internas e externas. E estão entre fatores que levam o ser humano de volta ao pó. E o comentarista chega a crescer: ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Então nós temos que saber e ter a consciência de que nós estamos sujeitos e estamos caminhando nesta mesma ordem. E aí nós vamos ver aqui alguns exemplos de doenças, e dentre elas vários exemplos na Bíblia Sagrada deixa muito bem claro de pessoas que passaram por doenças e não foram curadas, tá? Então, nós temos que ter a consciência de que nós, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, na humanidade, nós iremos e estaremos sujeitos a passar por tudo isso. Então, nós precisamos, e aí o comentarista até coloca aqui que nós precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Meus amados, não desista. A palavra persiste. Nós devemos sempre persistir, buscando sempre a Deus, buscando sempre o poder de Deus em nossa vida, buscando sempre estar em harmonia com Deus e consigo mesmo, para que tenhamos uma velhice e uma vida de plena harmonia e, é claro que eu vou dizer de plenitude, entre aspas, porque não é uma plenitude perfeita por causa do pecado, mas que tenhamos uma plenitude no convívio conosco, com os outros e assim com a sociedade como um todo. No entanto, muitos acabam pegando versos isolados na Bíblia e querendo impor algumas situações. Porque eu vou usar isso aqui, meu irmão, porque isso aqui me ensinaram que se eu colocar não sei o que, ou beber caracu, ou beber qualquer coisa, eu vou sarar. Irmãos, tomem cuidado. A Bíblia diz que nós não temos que fugir tão somente do mal. Diz que nós temos que fugir até da aparência do mal. Então, vamos ter cuidado com estas situações, porque uma coisa começa a levar a outra. E isso é tão notório que, se nós observarmos, quando, um exemplo chulo, mas que serve para nós, um exemplo, quando uma aranha, ela consegue pegar um mosquito, ela começa a enrolar o mosquito e o mosquito está quietinho. E ela está enrolando ele, vai enrolando. Quando ele quer mexer, ele já não dá conta mais. E assim é a pessoa que vai entrando nessa degeneração.
ele vai entrando, não tem problema, não tem nada, não vai afetar nada, e começa. Quando ele quer voltar atrás, já não dá conta mais. Então tenhamos muito cuidado nesse sentido. Enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz a canseira. E aí, eu gostaria apenas de estar mencionando, e se a gente ler com cuidado a lição bíblica e analisar de fato, o próprio escritor aqui ele deixou muito bem claro os caminhos da velhice, né? No entanto, nós queremos buscar, obviamente, um corpo glorificado. Vamos voltar aqui um pouquinho, rapidão, ver se dá tempo. Veja o que diz Eclesiastes, do capítulo 12 em diante, aí, lendo desde o primeiro, aí diz, olha, lembra do teu Criador, tal, isso aí todos já conhecem, né? Ou seja, vem falando, obviamente, da velhice. Aí no versículo 2, antes que escureça o sol, ou seja, a visão, ela vai acabando. A visão dos velhos vai acabando. É por isso que a gente tem que usar isso aqui, ó. É bom usar isso aqui? Não. É péssimo. Mas se faz necessário, porque senão não vai enxergar. Se a gente continuar a leitura, diz: no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes. Ou seja, por mais que seja um homem viril, bonito, né, bem ereto, tal, mas de repente com a idade ele vai começando a se curvar, vai andando com mais dificuldade. São coisas da vida. E a Bíblia está deixando isso muito bem claro. Ainda diz mais: e cessarem os moedores, ou seja, até os próprios dentes, de repente eles vão caindo. A gente vai precisar fazer algum implante, alguma coisa. Por quê? Porque até o escritor já diz, por serem poucos, né? De repente os dentes vai ficando poucos, né? As coisas tudo vão mudando. E ainda diz quando o ruído da moedura e se levantar a voz das aves e todas as vozes do campo se baixarem, ou seja, o ouvido, você vai ter problema de audição, vai diminuir a audição. São processos que nós estamos passando por ele. E ainda vem dizendo mais, quando no versículo 5, e o gafanhoto for um peso, ou seja, já não damos mais conta de pegar peso. Por quê? Porque a idade vai chegando. E isto, nós temos que saber que a Bíblia está deixando isso muito bem claro para nós. Não adianta a gente agora querer lutar contra uma coisa natural da vida. E a Bíblia trata isso de forma muito natural. Mas o que é mais importante é o subitem que nós estaremos adentrando agora, que é o corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa. E se nós olharmos lá no finalzinho, a mudança, no final do parágrafo, vai dizer que a mudança ela é completa e irrestrita. Quando diz, será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para um corpo celestial, espiritual e imortal. É isso que nós almejamos e é isso que nós buscamos e estamos sempre buscando cada dia mais viver e buscar sempre estar na presença do Senhor para que possamos alcançar esta glorificação do corpo.